Apocalipse 3:2 disse também que a ferida mortal foi curada. Quando ela foi curada? Então, aqui existem várias linhas de pensamento sobre essa cura da ferida mortal. Algumas pessoas acham que ela foi curada quando Benito Mussolini devolveu, cedeu o espaço que hoje é o Vaticano. Porque, para quem não sabe, o Vaticano é um dos menores, se não o menor. O menor país do mundo. O Vaticano ele fica dentro de Roma, dentro da cidade de Roma. E Benito Mussolini, que todo mundo sabe, foi um dos grandes executores do fascismo, né? Ele cedeu esse espaço para Roma, para a Igreja Católica. E quando ele fez isso, reconheceu a Igreja Católica e devolveu esse espaço, que até hoje é lá onde fica a Basílica de São Pedro, onde é a residência oficial do Papa. Muitos acreditam que essa ferida mortal foi curada aí, quando a Igreja Católica se estabeleceu aí. Outras pessoas acham que essa ferida ainda vai ser curada, né, Aleph? Sim. Eu prefiro ficar com a ideia, com a opinião de que essa ferida está sendo curada ainda. Aos poucos, né? O início foi com o Tratado de Latrão, com Benito Mussolini, só que ele continua. Então, a igreja, perdeu seu poder ali em 1798. Depois ali, se eu não me engano, o PJ pode pesquisar pra gente, parece que foi em 1927, se eu não me engano, que foi feito o Tratado de Latrão. Então, o que aconteceu? A igreja foi desposada 1929. 1929, corrigindo então. Aí, então, a igreja foi tirada do poder e perdeu tudo. Todo aquele dinheiro que ela ganhou com indulgência, confiscando a propriedade dos cristãos, volta tudo para ele. Uhum. Então volta milhões e milhões de dólares. Então hoje o Vaticano tem um banco só deles. Então dentro dos muros do Vaticano, o Papa é que manda. São as leis do Papa. Então ele se tornou também um chefe de Estado. Ele é um chefe religioso e também um chefe de Estado. Então voltou muitas coisas para ele. E ele continua então fazendo sua obra nas nações, conquistando as nações, fazendo aliança com elas, para um dia essa imagem que vai aparecer nos próximos versos possa ser criada. Tem também uma visão, a apostila vem trazendo também, de que alguns acreditam que essa ferida mortal foi curada, porque o verso vem falando da cura da ferida também, né? Que a cura da ferida aconteceu ali logo numa nova eleição de um novo Papa. Só que quando a gente analisa todo o contexto, a gente vê que não tem como. Porque fala que a ferida mortal foi curada, e então ele foi atrás do povo de Deus, né? Para matá-los, foi guerrear. Então, a gente entende, né, com isso, que quando a ferida mortal for curada, isso significa o retorno de todos os poderes dessa besta, né? Desse poder, toda a autoridade, etc., tudo que ele podia, para que ele possa, então, de fato, perseguir essas pessoas, matar se for preciso, torturar, etc., como já aconteceu no passado, né? Então, a gente pode entender que ali, com Mussolini, foi um pontapé e tá num processo, né, de cura, e em algum momento que tá breve, né, vai ser completamente curado, e aí terá plenos poderes, e a gente vê clamor pelo mundo aí para que o Papa seja o líder mundial, né? Já vê nos nossos dias. Exatamente. Tem uma interação aí, Elton? Você quer falar alguma coisa? Temos a interação aqui da irmã Esther Aguiar, que ela comentou assim: muito interessante o comentário do irmão em comparar todos esses acontecimentos com o estoicismo, pois são filosofias que chegam muito perto de todo o ensinamento da Bíblia, fora que eles usam deuses. Ops, pois é uma filosofia. E ainda temos uma participação especial do irmão Enei Ferreira, que ele está assistindo de Purupuru, Manaus, Amazonas. Opa, aí sim, lá, região de Purupuru. Meus pais estiveram lá na missão que teve lá, 3 horas de barco de Manaus. Uma região esse é o benefício da internet, né? Ouvi muito falar sobre o Purupuru na época da escola missionária. Um aluno, um colega nosso de classe, gente, fugiu o nome dele agora. Era o Alton Caleb? Não. Ele é de lá também. Ele é de lá, ou morou lá, mas ele falava muito a respeito de lá. Me fugiu o nome dele agora. Isso aí, muito obrigado pela audiência, irmão Enei Ferreira. E também a irmã Esther Aguiar pelo comentário. E aqui, continuando, essa besta ela continua realizando. Então, realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que foi ferida pela espada, e
contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Então nós vemos que essa segunda besta, ela dá um apoio, né, Aleph, para a primeira besta e faz todos esses sinais para engrandecer a primeira besta, né? Sim, os Estados Unidos da América, ele vai ser o braço civil dessa união. Então, enquanto a igreja, a besta do mar, ela tem um poder religioso, os Estados Unidos tem um poder civil. Então, ele traz essa força, por isso que aqui fala no verso 12, na última parte, fala: façam que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então é esse poder que faz toda a terra adorar a primeira besta, porque a primeira besta sozinha não consegue. Então precisa da ajuda desse poder civil, que a nação hoje, a maior potência hoje do mundo é os Estados Unidos da América. Então ela usa esse recurso, esse braço civil, para conseguir com que façam uma adoração a ela novamente. E é feita uma imagem a essa besta. Exatamente. E aqui ela opera, já digo, opera poderes, faz esse fogo do céu, né, Lô, para o pessoal ver que, para adorar a imagem dessa besta, né? Justamente. E aqui, continuando, nós vamos ver agora o ápice, eu acho que é desse capítulo, né, que é a partir do verso 16, que vai falar da marca da lealdade, né, do sinal. Também obrigou, agora no versículo 16, para quem está acompanhando a Bíblia, também obrigou pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivessem a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homens, seu número é 666. Então aqui, eu acho que é um dos textos mais famosos do Apocalipse aqui. Eu lembro que há uns 6, 7 ou até 8 anos atrás, eu tava na escola quando veio aquela febre do chip Mondex. Vocês lembram? Uhum. Que era um chipzinho que ia colocar aqui na mão direita, que ia ser um chip de identificação. Até alguns lugares, lá nos países nórdicos, Suíça, né, Noruega, eles já usam. Então, por exemplo, algum funcionário, ele coloca aquele chip e quando ele chega na empresa, ele passa ali, já localizou que ele entrou na empresa, o horário que ele entra, o horário que ele sai. Ele pode fazer alguns comandos com o chip, que é um chip do tamanho de um grão de arroz, que é inofensivo para o corpo humano. E quando, do nada, assim, apareceu na internet, acho que vocês lembram, esse chip pode até deixar aí no YouTube, se vocês lembram no chat do YouTube, se vocês lembram desse chip, várias pessoas, não, é uma marca da besta, porque tem que colocar na mão direita, ou colocar na testa, é a marca da besta, marca da besta, marca da besta. Começou aquela febre no Facebook, né? Na época, marca da besta, e aquilo foi até uma oportunidade para nós identificarmos o que realmente é a marca da besta. Para nós entendermos o que é a marca da besta, que é a marca desse poder, e nós temos que entender sempre que por trás das bestas sempre está o Satanás, sempre está o dragão. Então, se nós formos comparar, o que é a marca de Deus? O que é o selo de Deus? Porque se o Elton tem uma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Temos aqui duas colaborações. A primeira é... duas dúvidas. A primeira é, eu queria saber se essa marca é literal ou isso tem a ver com medidas tomadas pelo governo, como se a marca fosse alguma regra a ser seguida. Vou fazer essa primeira pergunta, vocês respondem e depois eu faço a segunda. Então, exatamente agora estamos caminhando para responder essa pergunta, né? Se nós soubermos a marca de Deus, o selo de Deus, vai ficar fácil descobrir qual que é a marca e o selo do inimigo, né? Aleph ou Elo, o que nós entendemos como selo, como marca de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? É curioso, porque quando a gente vê... O dragão é o Satanás, né, que dá poder a essas bestas. E desde o início de tudo que ele faz, embora ele seja bem engenhoso, né, mas tudo que ele faz é contrafação. Ou seja, é algo que é muito parecido com outra coisa. Então, Deus institui uma determinada coisa, ele vai lá e institui outra. Deus fala sim, ele fala não. Coisas assim, sabe? Então, se a gente entende qual é, como o Dudu já introduziu, qual é o sinal de Deus, o selo de Deus, a marca de Deus, a gente vai ser facilmente encaminhada para o selo, para a marca da besta, né? Então, a gente vê lá em Ezequiel 20, 12. Lá fala que o selo de Deus, o sinal de Deus entre Deus e o seu povo é o Santo Sábado, do 4º mandamento, que inclusive é algo que o
o chifre pequeno lá de Daniel 7, que tem a ver com a besta que a gente viu, né? Com o dragão ali, fala que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então, a gente viu que esse poder tem a ver com o Império Romano, né? Pagão e papal. E ali na época do papal, a gente vê essa mudança aí na lei de Deus. Então, eles tiraram ali alguns mandamentos, tirou o segundo mandamento, que fala sobre adoração a imagens. Ele mudou o quarto mandamento para guardar domingos e festas, sendo que o quarto mandamento, que é o selo de Deus, a gente já vê lá em Ezequiel, e outras tantas passagens da Bíblia, que fala sobre lembra-te do dia de sábado, já começa com lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás nele todo o teu trabalho, etc, etc. E é interessante porque um selo, ele tem a ver com o seu... com identificação, né? Identificação, ele identifica a pessoa, o autor, né, daquilo. Então, a gente vê ali a sua jurisdição também, então a gente vê. E adorai, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, e fala sobre o Criador que fez os céus e a terra. Então, o dono do sábado, o próprio Deus. A gente tem todas essas características. O selo de Deus é o sábado. É o mandamento que dá todas essas características, né? Todas essas características, justamente. E é o que as pessoas mais têm, né, esquecido. Então, se a gente entende que esse é o selo de Deus, então, o contrário devia ser, né, a marca da besta, digamos assim, né? Então, quando a gente vai lá pro poder papal, a gente vê essa mudança. Então, ao invés de lembra-te do dia de sábado para o santificar, a gente tem guardar domingos e festas. Mas da onde que a gente tira isso da Bíblia? As pessoas dizem, os nossos irmãos protestantes dizem que tem a ver com uma comemoração referente ao dia que Jesus ressuscitou. Então, a partir do momento que Jesus ressuscitou, que foi num dia de domingo, acredita-se que aquilo deu uma autoridade, digamos assim, àquele dia como o dia do Senhor. Só que a gente não vê essa troca A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia não fala nada a respeito disso. E, inclusive, ela só confirma sábado, né? Ela não fala de troca nenhuma. Mas a igreja romana, eles já não falam exatamente isso. Provavelmente eles até falem isso também, mas eles deixam bem claro. A igreja tem autoridade para fazer essa mudança. Uhum. Inclusive, tem documento, tem lugares onde eles falam que os protestantes, quando guardam um dia de domingo, eles estão cedendo à autoridade católica, porque é por ela, só por conta disso, que o domingo é guardado. Porém, há um detalhe muito importante que a apostila traz. O domingo é já a marca da besta? Não, daí exatamente entra na pergunta que o telespectador fez, que vai ser algo instituído. Então nós acreditamos por revelação que o domingo ele vai ser instituído como lei. Então hoje, que nós estávamos falando sobre as coisas que estão acontecendo, né, e nós estamos observando, tem algumas leis dominicais já. E hoje, por exemplo, observe aí na sua cidade, qual é o dia que fecha o comércio? Qual é o dia que nós estamos parando? Fecha o comércio, fecha as fábricas. Qual é o dia? É o domingo, não é o sábado. Qual é o dia que o pessoal eles estão deixando para ficar com a família? Estão tomando o lugar do sábado. Porque a maioria aqui que é adventista, que é sabatista, e você, irmão, que está me assistindo que não é, Deus, ele deixou o sábado para ser o dia da família, ser o dia do descanso, o dia de nós lembrarmos do Criador. E hoje em dia, infelizmente, estão tentando mudar esse dia para o domingo. E nós acreditamos que um dia vai ser promulgado um decreto dominical para obrigar a observância do domingo. Então, respondendo à pergunta do telespectador, nós acreditamos que a marca da besta vai ser essa promulgação de um decreto para observar o domingo e consequentemente trabalhar no sábado. Nós acreditamos dessa forma. Elton falou que tinha outra pergunta? Sim, só antes queria falar com vocês aqui sobre essa marca. Seria mais fácil de compreender, em vez de falar só marca da besta, é uma marca de autoridade.
Marca de autoridade. Então, eles... Desculpa não estar aparecendo para vocês na câmera, tá? Na câmera, não estou podendo aparecer na câmera agora, mas vocês estão ouvindo a minha voz, provavelmente. Então, seria a marca de autoridade. Então, teve uns anos atrás que eu fiz uma postagem assim no Facebook. Coloquei assim, ó, guardar o sábado significa reconhecer a autoridade de Deus como nosso Criador e o nosso mantenedor. Guardar o domingo significa reconhecer a autoridade da Igreja Romana. E como vocês leram no Apocalipse 13, por trás deste poder simbolizado por esse animal ou besta, como queiram, está o dragão. E Apocalipse 12:9 fala que o dragão é quem? Satanás. Então, assim, é uma coisa dura de dizer, nós dizemos com pesar, porque nós temos muitas pessoas queridas no movimento católico, parentes, amigos, e não se trata disso. Se trata de uma obra de engano. Aliás, qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer movimento que se afasta daquilo que Deus propôs em sua palavra, que são as doutrinas bíblicas, automaticamente passa a ser uma ferramenta do outro lado. E nós sabemos que só tem dois lados. Ou Cristo ou Satanás. Esse é o cenário do grande conflito. Exatamente. Aqui na Bíblia ainda fala, né, que não vai poder comprar nem vender se não tiver a marca. E é interessante que fala a marca na mão direita e na testa, porque não vai ser que nem a telespectadora perguntou, não vai ser uma marca física, não vai ter um X aqui na testa para ver quem vai comprar e vai vender. Nós entendemos que quando fala na testa, significa na consciência, que você entendeu, que você compreendeu, que você aceitou. E na mão direita, esse poder de compra. Então nós entendemos que quem não aceitar essa marca, esse sinal de autoridade, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder ter, já digo assim, o poder de negociação, o poder o direito civil, né, o direito social que nós temos hoje. Um outro detalhe da mão direita também é porque algumas pessoas elas vão aceitar de forma consciente, ou seja, vão entender ali, vão aceitar de fato, outras vão só simplesmente agir. Por exemplo, uma pessoa que está ali na sua empresa não quer nem saber de religião, ela só vai tocar a empresa dela, vai aceitar o que o governo falar. Não faz diferença para mim, né? Não faz diferença, então. É só um dia. Pela mão direita, que se chama de serviço, ela vai fazer pelas suas ações. Ela não vai aceitar na mente, por ter entendido os dois lados, mas vai aceitar por ação. Então vai tomar a ação e vai aceitar outro poder. Então não tem um meio termo. Ou é a marca de autoridade de Deus, ou é a marca de autoridade de Satanás e o dragão. Então não há meio termo nesse contexto. Então, embora o domingo não seja ainda, né, aliás, ainda seja algo errado, guardar o domingo não é certo, biblicamente falando, a partir do momento que for imposto, ali sim, realmente é a marca da besta, né? Se torna ali a marca da besta, porque tá imposto, né? As pessoas, então, tiveram que fazer a sua escolha e vão de uma forma ou outra, vão fazer. Elô, por que tem esse peso já? Porque, por mais que não esteja estabelecida uma lei papal, uma lei civil protestante que se afastou dos princípios bíblicos e se uniu com o romanismo, por mais que essa lei ainda não exista, mas a lei de Deus já está estabelecida. Uhum. Então, quando você não precisa especificamente adotar uma outra coisa, você rejeitou a lei de Deus, você está preparado para receber a lei de outro Senhor. E a gente já vê um clamor muito grande a respeito disso, né? Quando você analisa, por exemplo, a gente que é jovem, a gente está muito na rede social, né? Então a gente acompanha várias pessoas, eu acompanho algumas pessoas que são de outras igrejas e tal, e as pessoas falam, domingo, dia do Senhor, e a gente já vê um clamor também, por parte de muita gente, as coisas estão acontecendo porque a lei de Deus está sendo quebrada, as coisas ruins que estão acontecendo é porque a lei de Deus está sendo quebrada. De fato, é uma verdade, e só que aí quando chega lá no quarto mandamento, eles falam, inclusive, especialmente por conta do quarto mandamento que fala sobre o dia do Senhor. É também uma verdade, mas aí quando eles explicam o quarto mandamento, é o domingo, aí eles falam a respeito do domingo. E tem também a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, vocês deem uma pesquisadinha depois, quem não conhece ainda, tá falando sobre as condições climáticas, né, e propostas que ele dá, e lá no meio de tanta coisa bonitinha e tal, sobre o meio ambiente, a nossa casa comum, tá lá a sugestão a respeito da guarda do domingo, como um dia da família, um dia para a natureza descansar, etc.